atividade 3 de física, certo? Cujo tema é movimento uniformemente variado, né? Conhecido também como MUV. Como vocês já devem ter visto na nossa aula, o movimento uniformemente variado, ele tem algumas características, né, que diferencia ele do movimento uniforme. Quais são essas características que diferenciam o movimento uniformemente variado? Primeiro, é a velocidade. A velocidade ela é variável, ou seja, ela muda de valor a cada instante, ou para mais ou para menos. Então, essa velocidade, a partir do momento em que ela muda por alguma razão, ela passa a ser considerada movimento uniformemente variado, certo? Quais são as consequências da mudança da velocidade? O surgimento de uma grandeza física chamada aceleração. Professor, e o que é a aceleração? A aceleração nada mais é do que informar para você o quanto que a velocidade vai mudar a cada segundo. Por exemplo, se a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado, isso significa dizer que a sua velocidade está mudando de 2 em 2. Por exemplo, se a velocidade inicial é 0 e a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, significa dizer que a cada segundo a velocidade vai aumentando de 2 em 2. Então, ela começa com 0, depois é 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. Lembrando que o movimento uniformemente variado ele é composto por 3 equações, certo? A equação da velocidade, a função horária da velocidade, a função horária do espaço e a equação de Torricelli, que vocês viram na aula passada, tá bom? Então, agora nós vamos resolver, né, as questões relacionadas a esse assunto. Muito bem, vamos começar então pela primeira questão, onde o comando da questão diz o seguinte: marque a alternativa que caracteriza o movimento uniformemente variado. Ou seja, nós estamos no movimento no MUV, que eu acabei de falar para vocês. E qual é a característica, né? O que é que caracteriza esse movimento? Vamos lá. Letra A. A velocidade é constante? Claro que não, pessoal. O próprio nome já está dizendo que o movimento é o quê? Variado. Se é variado é porque ela está mudando, está variando. Então, a nossa velocidade ela não é constante, ok? Letra B. O tempo é constante? Gente, o tempo nunca é constante, né? De instante em instante, nós estamos mudando. O tempo ele não para, tá certo? Então, não posso dizer que o tempo é constante. Não existe tempo constante, tá bom? Você não consegue parar o tempo. Ainda não, né? Velocidade igual a zero. Pessoal, o que vai caracterizar o movimento uniformemente variado é a velocidade sendo igual a zero? Claro que não. Se a velocidade for igual a zero, significa dizer que esse corpo está o quê? Está parado. E não tem movimento, tá certo? Aceleração igual a zero? Também não. Por que não? Porque se a aceleração for zero, nós estamos no movimento uniforme, ok? Onde a velocidade vai ser constante. Então, sobrou apenas o item E, que é a nossa resposta. Velocidade variável. Como o próprio nome já está dizendo, ó, o movimento uniformemente variado, ele tem como uma de suas características a velocidade variável, ok? Então, resposta letra E. Nada de complicado, né? Vamos para a próxima questão. Questão de número 2. O movimento uniformemente variado possui, vamos lá, letra A, uma equação, B, duas equações, C, três equações, D, quatro equações e E, cinco equações. É claro, pessoal, que vocês sabem que o movimento uniforme variado ele é composto por 3 equações, ok? 3 equações. Quais são elas? Vamos lá, vamos tentar lembrar. Tem um mnemônico muito interessante, né, para uma delas, né, que é aquela: vi você assistindo televisão. Deixa eu apagar aqui, né? São 3 equações, onde, né, ó, que é a primeira, a equação horária da velocidade.
né? V, velocidade final, é igual a velocidade inicial, mais ou menos, vai depender do movimento, né? A aceleração, representado pela letra A, vezes o tempo, ok? Nós temos a segunda, né? Que é a função horária do espaço, né? Que nós temos aqui o espaço final, né? A letra tá horrível, mas vocês vão me perdoando porque eu estou fazendo com o mouse. Então, nós temos o espaço final sendo igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos, né? Vai depender também da aceleração, 1 sobre 2 vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado, certo? Eita, professor, é muita equação. Pois é, gente, mas não se preocupe com isso não, que na prova a gente coloca para vocês ficarem olhando, tá bom? E a terceira é a equação de Torricelli, tá bom? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, certo? Mais ou menos, né? 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido, tá bom? Pronto, essas são as três equações, ok? V igual a V0 mais AT, S igual a S0 mais V0T mais 1 meio de AT2, né? T ao quadrado, e a de Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes o A vezes o ΔS, ok? Próxima questão. Questão de número 3. Qual das equações abaixo? Não, cuidado pessoal com o comando da questão. Ele quer a que não é do movimento uniformemente variado. Nós acabamos de ver no slide passado, né, as três equações. Quais são elas? A da velocidade, a função horária da velocidade. Nós temos a equação de Torricelli. Nós temos a função horária do espaço. Obviamente, a primeira, né, é a nossa resposta, por quê? Porque ela não faz parte do movimento uniformemente variado. A primeira faz parte de que tipo de movimento? A do movimento uniforme. Lembra do movimento uniforme, que é a equação do sorvete, né? Aqui é quando a velocidade é o quê? A velocidade ela é constante, ok? Muito bem, constante. Tá certo? Então, resposta letra A, facinho, facinho, né? Cuidado, ele quer aqui não pertence ao movimento uniformemente variado. Próxima questão. Quarta questão. Um corpo parte do repouso. Um corpo que parte do repouso significa dizer o quê, pessoal? Ora, se ele parte do repouso, significa dizer que ele está parado. E se ele está parado, a sua velocidade inicial, por que inicial, professor? Porque ele está dizendo aqui, ó, parte do repouso. Ou seja, ele inicia o seu movimento a partir do repouso. Ele inicia o seu movimento a partir da velocidade igual a 0. Muito cuidado com isso, porque às vezes as questões ela não vai dizer para você que a velocidade inicial é 0. Ela vai dizer isso aqui, ó, um corpo parte do repouso, tá bom? Então, quando ele parte do repouso é porque ele vai iniciar o seu movimento, ou seja, a sua velocidade inicial, sendo igual a 0, ok? Então, vamos lá, letra A. Sua aceleração é negativa? Claro que não. Não tem nada a ver. Se ele parte do repouso, significa dizer que a sua aceleração vai ser positiva. Ele vai começar do 0 e vai começar a progredir, tá certo? B. Sua velocidade final é igual a 0? Também não tem nada a ver, né? Se ele está iniciando no repouso, é porque ele vai começar a progredir. Obviamente, se ele vai progredir, é porque o final não é 0, ok? Letra C. Movimento uniforme? Também não. Cuidado, hein? O movimento uniforme é caracterizado pela velocidade constante e não igual a 0. E a letra D, que é a nossa resposta, né? Velocidade inicial igual a 0, ok? Próxima questão e última. Vamos lá. Quinta questão. De acordo com a equação da velocidade, aqui ele está dando o valor da equação, certo?
e pergunta qual o valor da velocidade quando o tempo for igual a 4 segundos. E aí eu dei uma colherzinha de chá para vocês, dando uma dica. Substitua o tempo por 4 na equação. Então, nós temos a equação que foi dada na questão, né? Ó, velocidade igual a 2 mais 3 vezes o tempo. Pessoal, questão facinha, facinha, facinha. O que é que a gente tem que fazer? A gente, como ele deu o valor do tempo de 4 segundos, a gente vai substituir esse t aqui, ó, por 4 e fazer a nossa conta. Acabou a física, é só agora a parte da matemática, tá certo? Então, vamos lá, vamos fazer aí, ó. V é igual a 2 mais 3 vezes o tempo. O tempo foi de quanto? 4 segundos. Então, eu coloco 4 aqui, ó. E agora, vamos lá. Talvez alguns alunos podem confundir, né, e achar e fazer o seguinte. 2 mais 3 é 5. 5 vezes 4, 20. Cuidado com isso. Primeiro, a gente resolve o que? A multiplicação. Depois é que a gente faz a soma ou subtração. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer aqui a multiplicação. 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. E 12 mais 2 é quanto? 14. Então, a nossa resposta é 14 metros por segundo, que é a opção letra D. Ok? Então, muito cuidado com isso, pessoal. Um detalhezinho aqui, ó. Esse 2 aqui representa o quê? Representa a minha velocidade inicial. E esse 3 representa a minha aceleração, certo? Só para vocês terem cuidado aí. Caso ele perguntasse qual é a velocidade inicial, utilizando a função horária da questão, velocidade inicial é 2. Qual é a aceleração? Olhando para a função, é 3. Por que o senhor está dizendo isso, professor? Só lembrando, ó, porque a equação da velocidade, ela é velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Ok? Então, veja que quem é que está acompanhando o tempo aqui? É a aceleração. Nesse caso aqui, quem está acompanhando o tempo é o 3. Então, a aceleração vale 3. E quem não é acompanhado de tempo? É a velocidade inicial, que vale 2. Tá bom? Mas isso aqui é só um plus, né? A questão é resolvida apenas dessa forma aqui. Eu só estou indo um pouquinho além com vocês, tá certo? Pessoal, um forte abraço, tudo de bom para vocês e bons estudos.